Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o MEI, de quando você deve saber se você está obrigado ou não a declarar na sua declaração do imposto de renda pessoa física os seus rendimentos ali vindos do seu MEI, por exemplo, se você é uma pessoa que trabalha e tem um CNPJ formalizado como MEI aberto e não entende um pouco da diferença dos dois. Então eu vou trazer aqui no vídeo de hoje falando um pouco e fazendo também na prática aqui na declaração do imposto de renda, o como você faz o cálculo para saber se você tem ou não a obrigatoriedade de declarar seus ganhos ali, os seus rendimentos na declaração pessoa física também, né? Lembrando que a declaração do MEI, né? A declaração anual do MEI é diferente da declaração do imposto de renda pessoa física, uma vez que o CNPJ ele tem um tratamento diferente do CPF pessoa física e devem ser tratados também de formas distintas. Eu sou Robson Andrade, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Mente de Milhão. Antes de nós darmos continuidade ao assunto desse vídeo, eu tenho que dar um recado para vocês. Aí no primeiro link ou no comentário fixado desse vídeo, eu vou estar deixando um presente para vocês. É um treinamento gratuito, onde eu falo sobre os primeiros passos antes de investir, desde como fazer sobrar dinheiro, até os principais cuidados que você deve ter antes de fazer o seu primeiro investimento. Vai estar aí no primeiro link. Assim que você acabar de assistir esse vídeo, passa lá e garante seu acesso, pois ele é gratuito. Bom, como estavam falando a respeito do MEI, o MEI ele existe um tratamento distinto, levado em consideração também a declaração do imposto de renda, né? Muitas pessoas às vezes acreditam que uma vez que você manda a sua declaração anual do MEI, que é a declaração onde você, você envia para a Receita Federal o seu faturamento, né? Quanto que você faturou no ano, e assim eles ficarem sabendo ali se você ficou ou não enquadrado no ano anterior, ou se você precisa ser desenquadrado do MEI, porque ele é limitado a um limite de faturamento, e eu vou falar ainda um pouco melhor sobre isso a partir de agora também. E para pessoa física, dependendo do valor, também existem alguns critérios ali que a Receita Federal impõe como obrigatoriedade para que você declare, né, os seus rendimentos ali vindo, principalmente de quem trabalha apenas como MEI, mas que você deve declarar na sua declaração do imposto de renda pessoa física, e que são informações que são distintas, é claro, da declaração anual do MEI, né, que é a declaração que geralmente é enviada ali até 31 de maio de todos os anos ali, subsequente ao ano anterior. Por exemplo, se eu vou enviar esse ano 2022, eu tenho que enviar essa declaração referente ao ano de 2021. E muitas vezes as pessoas não fazem esse controle, mas mais importante do que formalizar um trabalho, pode-se dizer autônomo, através da criação de um MEI, é também ter o controle de tudo, das informações que você possui, seja ela de faturamento, de despesas, porque essas informações são importantes para que você descubra, afinal, se você precisa ou não mandar declarar essas informações lá no seu imposto de renda pessoa física. Então vamos aqui para a tela do meu computador, onde eu vou mostrar um pouco melhor, né, da distinção e de como saber se você precisa ou não fazer essa declaração, ou de declarar os seus rendimentos ali, através das informações, né, que a Receita Federal impõe ali como regra. Aqui no Excel eu trouxe um exemplo fácil, né? A Receita Federal ela fala que o MEI ele para ser enquadrado ali dentro do grupo de microempreendedores individuais, o faturamento dele é limitado aí até 81 mil por ano ou 6.750 por mês. A partir do momento que você passa desse limite de faturamento, né, você é desenquadrado do microempreendedor e passa a ser uma microempresa, por exemplo, ou dependendo do tamanho do seu faturamento, até ser enquadrado em outra empresa de pequeno porte também dentro do Simples Nacional, pois o MEI também é uma modalidade que existe dentro do Simples, mas que tem algumas particularidades aí diferentes de uma microempresa, por exemplo, onde você já precisa de emissão de nota, de algumas coisas que não são obrigatórias pelo MEI, e também, por exemplo, um controle contábil ali das suas informações, para que você preste conta para a Receita Federal também mensalmente, anualmente, dependendo do que você vai exercer, né, dependendo do tipo de atividade que você exerce. E aí, como obrigatoriedade para pessoas físicas, né, para quem vai fazer o imposto de renda, a Receita Federal diz o seguinte, né, você está sujeito, né, obrigatório a fazer a sua declaração quando você possui rendimentos maiores, rendimentos tributáveis maiores que 28.559,70. ou rendimentos isentos de mais de 40 mil em 2021, né? Se você teve enquadrado em um desses critérios, se você recebeu rendimentos isentos ali de mais de 40 mil reais em 2021, você também deve declarar, ou se você teve rendimentos ali tributáveis maiores que 28 mil no ano. No caso, como você é um MEI, quando você é um MEI, você tendo o seu faturamento como MEI, consequentemente os rendimentos desse faturamento, né, o lucro, vamos dizer, o lucro que você vai obter, ele vai ser recebido pela pessoa física, né? Você, no caso, o dono do CNPJ do MEI. E quando você tiver esses rendimentos aí que ultrapassarem esses 28 mil, consequentemente você deve declarar. Existe também uma faixa de isenção, né, que a Receita Federal determina ali para determinadas atividades que você exerça como MEI. Aqui eu fiz uma pequena tabelinha só para a gente ter noção, né, como exemplo para a gente pular na declaração, para que você entenda um pouco melhor do que eu estou querendo dizer. Eu trouxe aqui como exemplo, né, que eu sou um MEI e eu tive um faturamento aqui, uma receita bruta ou faturamento bruto em 2021 de 75 mil reais. Eu não ultrapassei
passei o meu limite de 81 mil. E aí a Receita diz o seguinte: eu tenho uma faixa de isenção para cada tipo de atividade que eu exerça, né? Uma porcentagem que eu posso deduzir ali da minha receita para que eu tenha como base ali para fazer outras deduções que a gente vai falar também em sequência. Então, como faixa de isenção, para quem faz atividades como o MEI, por exemplo, trabalha com venda, né, no comércio, indústria, pequena indústria ou transporte de cargas, a minha faixa de isenção é de 8%. Eu trabalho com transporte de passageiros, como por exemplo, pode-se dizer um Uber, né, quem faz trabalho de Uber, táxi, é de 16%. E para quem presta serviço, para quem trabalha no setor de prestação de serviço, é de 32%. Aqui do lado é um valor que eu tenho como faixa de isenção. E é claro que esse valor que eu tenho como faixa de isenção, eu vou declarar ele lá na minha declaração de imposto de renda pessoa física. Lembrando também que é muito importante, extremamente importante, que você, mesmo sendo um MEI, você tenha um controle absoluto, que você tenha um controle todos os meses ali do seu faturamento, de quanto você tem, das suas despesas, porque ela também faz parte desse cálculo. E claro, você deve comprovar também todas elas, caso aconteça da Receita Federal te intimar a você fazer algum tipo de prestação de contas, né? Quando você é intimado pela Receita, então você tem as provas ali das despesas que você pode ter declarado, por exemplo, lá na sua declaração do MEI ou do seu faturamento, para que ela saiba se você foi ou não desenquadrado. É muito importante você ter sempre esse controle. Por mais que seja simples, né? Tenha como provar tanto as despesas que você possui quanto as suas receitas. E aí, levando em consideração que é meu valor de isenção, né? Se eu fosse, usei como exemplo aqui, eu vou usar como exemplo que eu sou uma pequena loja tem uma lojinha, por exemplo, na minha garagem lá de doce, eu vendo doce, sorvete, coisas relacionadas a comércio. A minha faixa de isenção vai ser de 8%, né? Então, se eu faturei 75 mil no ano vendendo, né? Exercendo atividade de comércio, a minha faixa de isenção aqui em cima desse valor, no caso 75 menos 8%, é 6 mil reais. E aí, para eu saber meus rendimentos ali que vão ser tributáveis e que eu devo declarar no imposto de renda, sigo aqui pela segunda lógica, né? Uma vez que eu também vou declarar esses valores isentos aqui também lá na minha declaração de imposto de renda. Então, para não ficar confuso, eu vou mostrar primeiro um detalhe que também deve ser feito na declaração, tanto para rendimentos isentos, né, que seria esses valores isentos aqui, seja 6 mil se eu sou do comércio, ou eu transporto passageiros ou presto serviço. O valor muda, né? No caso aqui, quem trabalha com prestação de serviço tem um benefício um pouco maior de faixa de isenção, que é 32%. E esses valores devem ser declarados. Eu vou aqui na minha declaração do imposto, né? Mostrar como que eu faço a declaração desses valores isentos aqui da minha faixa de isenção e também de outro detalhe que deve ser colocado na declaração do imposto de renda. Antes de eu fazer a minha declaração, né, declarar o valor que eu tenho de faixa de isenção, eu devo me atentar a outro detalhe, né? Como eu sou a pessoa física dona do CNPJ do MEI, eu devo declarar aqui na minha faixa de bens e direito, né, uma vez que a empresa em si, o MEI, ele é como se fosse um bem meu. A empresa, né, teoricamente é uma empresa, a empresa é minha como CPF, pessoa física. Então eu declaro esse valor, eu declaro aqui para Receita na aba de bens e direitos, como se fosse no caso o aporte, né? Quanto que eu investi nessa empresa no meu MEI no ano anterior da abertura, né? Por exemplo, se eu abrir um MEI lá em 2020, o valor que eu coloquei de aporte como capital inicial, vamos dizer assim. E aí o código que eu devo usar para declarar esse valor de aporte inicial, de capital inicial que eu investi no meu MEI, né? Por exemplo, comprei ali para abrir a minha pequena loja aqui, por exemplo, eu investi 5 mil reais, então esse foi meu aporte inicial. E aí eu declarei aqui com código de 32 cotas ou quinhões de capital, e aqui no caso, o país, né, o titular que sou eu, o dono do MEI, e aqui o CNPJ do MEI, né, eu também devo declarar o CNPJ do MEI aqui no campo CNPJ, e aqui fazer uma breve discriminação. Aqui eu poderia colocar o CNPJ, vou pôr aqui um número só como exemplo, e aqui eu faço uma breve descrição, né, eu coloquei aqui só como exemplo, capital inicial referente à abertura do MEI, CNPJ XXX, né, que você deveria preencher com o CNPJ, no valor de 5 mil reais de capital inicial. E aí você pode escrever aqui, quanto mais esclarecedor, melhor. Eu coloquei aqui só um exemplo do que seria a descrição. E aí aqui no saldo anterior, no saldo do ano, né, eu só coloco aqui mais uma vez formalizando o meu saldo do capital inicial. Se eu investir 1.000 reais, eu colocaria 1.000 reais aqui. Se eu investir os 5 mil, eu coloco aqui como capital inicial os meus 5 mil reais. E aí é só confirmar. Eu devo colocar isso porque eu tô dizendo para a Receita que eu tenho, né, a participação nesse CNPJ, que seria o MEI. Eu sou o proprietário desse MEI, então eu devo declarar ele como um bem primeiramente. E aí vem a segunda parte, né, que seria esses valores aqui da minha faixa de isenção. Eles são valores que me isentam
isentam, né? Logo que meu faturamento é 75 mil reais, mas essa faixa aqui fica fora de isenção, então eu não vou ter um rendimento tributável considerando esses valores. Então teoricamente o meu valor tributável ali, o meu rendimento tributável é menor, então eu tenho um benefício aqui de rendimentos isentos. E aí como que eu declararia esses valores lá na minha declaração? Eu já fiz o preenchimento declarando a minha participação aqui, né, como um MEI, no CNPJ do MEI, e aí eu parto aqui para a aba de rendimentos isentos e não tributáveis. E mais uma vez aqui também eu vou informar algumas informações. Eu já deixei pré-preenchido aqui só para ficar mais fácil de entendimento, mas eu vou explicar detalhado. Eu vou até editar aqui para mostrar, né? Aqui ele fala, eu tenho que preencher no campo, né, de tipo de rendimento, o código 13, né, que é rendimento de sócio ou titular de uma microempresa. No caso eu sou um microempreendedor individual, então eu me enquadro nesse código aqui. Eu coloco o beneficiário, eu sou o titular no caso. As informações aqui também seria do CNPJ da fonte pagadora, que seria o MEI em questão, e o nome aqui que eu coloquei, nome da fonte pagadora, só como exemplo, né, uma vez que pode ser qualquer nome que você tenha colocado lá no registro do seu MEI. E aqui o valor seria os 6 mil que eu tenho de faixa isenta, né, que seria o mesmo valor que eu tenho aqui. Se eu fosse uma empresa de transporte de passageiros, né, se eu fosse um MEI de transporte de passageiro, eu declararia ali no mesmo campo onde eu declarei os 6 mil, eu declararia aqui os 12 mil, por exemplo, né, poderia colocar 12 mil, e aqui eu seria empresa fulano de tal, transporte de passageiros, entre aspas. E assim, consequentemente, se eu fosse também uma empresa ali do prestadora de serviço. A única diferença é só o tipo de atividade que eu exerço. E aqui os campos todos preenchidos corretamente, eu só confirmo, e aí ele fica aqui salvo também como rendimento aqui, código 13, né? Tem que se atentar muito bem aos códigos que você coloca, que seria o rendimento de um sócio ou titular de uma micro pequena empresa. E aqui ele já me mostra o valor da minha faixa de isenção. E agora é aonde entra a questão de descobrir se eu devo ou não declarar os meus rendimentos, né? Uma vez que eu, como pessoa física, não posso ter recebido rendimentos maiores que 28.559,70, pois se eu recebi a maior que isso, eu sou obrigado a declarar. E aí que entra a questão das outras informações também que são importantes, né? Aqui eu trouxe uma linha mais abaixo o exemplo do que seria o valor após a isenção, né? Se eu falei para a Receita lá que eu tive um faturamento de 75 mil reais, levando em consideração que eu tenho 8% ali de isenção, eu tive uma redução de 6 mil reais em cima deste valor. Logo, a minha receita, né, o meu valor tributável ali após a minha faixa de isenção é de 69 mil reais. E aqui eu posso, para mim chegar no cálculo, né, o cálculo decisivo de quanto eu preciso ou não ter ali como faixa, né, como valor para saber se eu preciso ou não declarar os rendimentos, eu também preciso saber, uma vez que eu como MEI tive 69 mil de rendimentos tributáveis ali após a faixa de isenção, é muito importante que você saiba, né, quais foram suas despesas ali, suas despesas que você teve ali exercendo a sua atividade. Se eu, por exemplo, gastei ali, eu tenho uma pequena lojinha ali, eu tive custo ali de aluguel, de água, luz, energia, todas essas despesas aqui eu posso deduzir do meu rendimento tributável, que na questão aqui como exemplo seria 69 mil reais. E aí as minhas despesas aqui eu tô usando como exemplo que durante o ano de 2021 foi de 18 mil reais. E aí eu faço uma dedução dessas despesas. E é muito importante lembrar, sempre que você for declarar despesas, independente se for no MEI ou for na declaração do imposto de renda lá, como existem as opções de declarar gastos com educação, com médico, com exames e outras coisas que também podem ser declaradas lá, para deduzir alguma coisa do seu valor de imposto a pagar. Aqui, para mim ter como dedução de verdade, né, real, principalmente quando eu vou mandar a minha declaração lá do MEI, do faturamento anual do MEI, essas informações devem ser verdadeiras, porque eu posso declarar que eu tive uma despesa aqui de 40 mil reais, por exemplo, e ficar fora da isenção até eu ter um valor menor que 28.559 e assim eu não ter que declarar esses rendimentos para a Receita. Só que em algum momento a Receita pode te convidar a prestar esclarecimentos, e aí se você não tiver esses comprovantes aqui que foram reais, que esse valor que você declarou são reais, aí provavelmente você vai ter um pequeno probleminha com a Receita lá. Eles vão querer que você preste contas com ele, e aí consequentemente você já sabe o que vai acontecer, né? Uma coisa que eu sempre digo é que brincar com o leão é perigoso, e realmente é. Muitas pessoas correm, tentam fugir, mas em algum momento elas vão ter que prestar contas, e o histórico de pessoas que falam a respeito da prestação de contas é que não foi tão bacana assim, né? Que não foi tão legal, porque eles vão cobrar qualquer coisa que você tenha feito irregular a partir do momento que você fez até a data onde foi feita a intimação para você. Então lembre-se, é muito importante, despesas, independente do que seja MEI ou não, você deve ter o controle dessas despesas e também os comprovantes para que você possa comprovar caso aconteça qualquer coisa, tanto para a Receita, o controle das receitas que você tem, quanto das suas despesas também. Levando em consideração, né, que eu tenho as despesas aqui de 18 mil reais, o meu valor de rendimento tributável é 69, eu estou deduzindo as minhas despesas que eu tive no ano. E aí o meu valor a ser declarado lá como pessoa física, né, uma vez que eu estou recebendo do meu MEI, do meu CNPJ, esses rendimentos como pessoa
pessoa física. Aqui teoricamente seria de 51 mil reais, e esses valores aqui são rendimentos tributáveis e eu devo declarar eles na minha declaração do imposto, uma vez que eles ultrapassou ali os meus 28 mil reais, que é a base onde eu preciso declarar se eu ultrapasso ele. Passou dos 28 mil, logicamente são rendimentos ali sujeitos à tributação e eu devo declarar para a Receita Federal. E aqui a segunda parte, né? Esses são rendimentos aqui tributáveis, eu também devo declarar eles na minha declaração. E aí como que ficaria esse valor aqui declarado na minha declaração do imposto de renda? Eu já declarei, né? Já declarei a empresa, o MEI, o CNPJ como um bem meu na aba de bens e direitos. Declarei também os 6 mil que eu tinha de faixa de isenção na aba de rendimentos isentos e não tributáveis. E agora eu vou declarar o meu rendimento tributável, né? Que consequentemente seria 51 mil, considerando essas informações que eu trouxe como exemplo. E aí na declaração do imposto de renda, eu devo declarar esses rendimentos tributáveis, né? Como rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Uma vez que eu estou recebendo esses rendimentos do meu MEI, né? Eu sou microempresário, eu tenho o CNPJ, eu devo declarar aqui na aba de rendimentos tributados recebido de pessoa jurídica. Uma vez que, mais uma vez eu repito, né? O tratamento de pessoa física em relação à Receita Federal é totalmente diferente do tratamento pessoa jurídica. Não devem ser informações que devem ser misturadas, principalmente na declaração do MEI e também na declaração do imposto de renda pessoa física. Se você, consequentemente, tem rendimentos ali após fazer o seu cálculo, né? Pegou a sua faixa de isenção, deduziu as despesas que você deve ter durante o ano, e o seu valor ultrapassou os 28 mil, consequentemente você vem aqui na aba de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica e vai declarar aqui os rendimentos que você obteve, né? Mais uma vez aqui eu vou pôr o CNPJ do meu MEI, aqui também é só um exemplo, ele até mostrou que o CNPJ está errado, está inválido, porque é só exemplo, e aqui o nome de novo do MEI e os rendimentos que eu recebi, né? No caso eu recebi 51 mil reais, que foi o valor que eu tive, vamos dizer assim, de lucro, né? Depois que eu prestei os meus serviços, tirei minhas despesas, então eles são rendimentos tributáveis. Eu declaro aqui no campo de recebido de pessoa jurídica, né, o valor total dos meus rendimentos. E aí eu só dou um OK aqui para confirmar. E aí automaticamente, né, aqui na telinha, no campo aqui na direita abaixo, ele já mostra aqui o valor do imposto que eu tenho a pagar sobre esses rendimentos tributáveis aqui. Uma vez que eu só estou levando em consideração também as informações do MEI, né? As informações que são vindas do MEI, eu devo prestar contas aqui como pessoa física também. Quando você fizer a declaração, se você tem suas despesas médicas, todas as outras despesas que são dedutíveis, consequentemente seu imposto vai reduzir, ou você pode até chegar a não pagar imposto. Mas lembre-se que todas as informações devem ser legais, né? Então é assim, se você passou dos 28 mil de rendimentos tributáveis ali, você declara esses valores aqui na aba de rendimentos tributáveis, e lembrando sempre que é em nome do seu CNPJ do MEI. E assim você vai ter aí seu valor a pagar, né, levando em consideração também as outras informações. Se você também tem rendimentos aqui, por exemplo, de empregatício, né, se você recebe algum salário, por exemplo, de uma empresa, que você tem um MEI aberto e também trabalha assalariado, todas essas informações vão ser levadas em consideração para que o seu valor apareça aqui no campo abaixo a pagar. E aqui ele mostra para mim destacado em azul. Quando eu tenho imposto a restituir, geralmente ele aparece aqui com imposto a restituir e o campo fica em verde, né? Após você preencher as demais informações da sua declaração, é só verificar se não há nenhuma pendência aqui no campo de verificação e consequentemente mandar a sua declaração para a Receita Federal. É um processo até simples. Eu diria que o mais talvez complexo é você sempre buscar ter o seu controle das suas receitas e das suas despesas, né? Para que você veja em qual tipo de ramo, né, de setor você está enquadrado, se é comércio, indústria, pequena indústria ou transporte de carga, se é de passageiros ou se você é um prestador de serviço, e veja qual é a sua faixa de isenção. Uma vez que o meu valor a ser declarado aqui, levando em consideração que eu sou uma pessoa do comércio, é 6 mil, né? Mas se eu alterasse aqui e colocasse que eu sou, por exemplo, prestador de serviço, meu valor aqui a ser declarado passa a ser 33 mil como rendimento tributável e não 51 mil reais. Então fica um benefício aí para as pessoas que precisam fazer essa declaração, que ultrapassaram aí os seus rendimentos de 28 mil reais, né? Aqui ficou bem próximo, de 33 para 28, passou aí pouco mais de 4 mil reais do valor da faixa de isenção, né? Então é bem simples, pessoal. Eu espero ter sido bem claro e explicado como que funciona, né? Para você saber se precisa ou não declarar o seu imposto, né? Declarar os seus rendimentos do MEI no imposto de renda pessoa física ou não. É só você seguir esse critério aqui que você vai ter uma noção e vai poder declarar lá também, de acordo com as informações que eu passei também na declaração do imposto de renda. Eu espero que vocês tenham entendido e tenham gostado desse conteúdo. Peço que, se você não é inscrito do canal, que você se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, deixe o seu comentário, deixe o seu gostei, que você possa ajudar o canal a ser divulgado para mais pessoas dentro da plataforma do YouTube. Eu vou ficando por aqui e até qualquer momento.